Boa noite, eu sou Patrícia Cobra Vivas, a idealizadora do Cabeça do Dragão, do método Cabeça do Dragão, e nós estamos fazendo uma série de lives com os professores que estamos lançando a formação, a segunda formação do método Cabeça do Dragão em outubro de 2021. E hoje e dentro dessa série estamos recebendo os professores, essa equipe maravilhosa que compõe a equipe de professores da formação do Cabeça do Dragão. Hoje a gente recebe o Sandesh Ferrari. Ele é astrólogo, tarólogo, ele é uma pessoa incrível, muitos conhecem o Sandesh, e ele é realmente uma figura inspiradora e muito especial para todos nós. O Sandesh na formação do Cabeça do Dragão, o Sandesh dá 4 módulos: módulo introdutório, um módulo sobre os astros, ciclos e aspectos, e finalmente ele dá 2 módulos de astrologia kármica, que a cabeça do dragão é algo que é estudado pela astrologia kármica, né, pela astrologia cabalista, pela astrologia védica, e o Sandesh ele é um expert na astrologia kármica. Ai, tá chegando aqui. E o Sandé, eu tenho a impressão que ele tá no Patrícia, no meu Renan Zanotto. Por favor, avisa o Sandé que a gente está no Cabeça do Dragão. Então, para minha felicidade, o Sandesh e a Andréa Ronaiser vão dividir, para a minha felicidade e o meu privilégio, a Andréa Ronaiser e o Sandesh vão dividir a equipe de astrologia que ensinará na formação do Cabeça do Dragão. Serão 14 módulos. Desses 14 módulos, então, o Sandesh dará. Ah, entrou. Ah, que beleza! Que Tava beleza! tentando, tava tentando. Você foi pro Patrícia Cobra Vivas? Não, não, tava aqui no cabeça, mas não tava conseguindo receber o convite e nem te enviar o convite. Tava tentando. Não aparecia. Então, Normalmente bem-vindo, o foi bom problema que da deu tempo. tecnologia são as pessoas que apertam os botões, né? Devo ter feito alguma coisa errada. Normalmente são, mas você não aparecia para mim. Então, não sei por que eu tentava te convidar, não conseguia. Bem-vindo, Eu boa ouvi, noite. inclusive, você pedindo pro Renan me buscar lá em outro lugar e eu dizendo, tô Eu aqui, tô falei, aqui. vai buscar, que o Renan está aqui, então eu falei, aproveita. Então, querido, boa noite. Estava te Boa noite. apresentando. E o que é muito legal é me dar conta que você dá 4 dos 14 módulos, 4 desses módulos são dados por ti, né, na formação Cabeça do Dragão. E é uma alegria e é sempre um prazer e uma alegria te receber mesmo, é verdade? Não é uma. Você sabe que a gente somos bons parceiros nisso, né? Então, é uma alegria te receber. Então,
Eu gostaria que você falasse um pouquinho, eu já te apresentei um bom tanto, né, do mago que você é, do mestre que você é, mas eu gostaria de te ouvir, né, que você mesmo pudesse falar um pouco quem é o Sandesh. Talvez mais de quem é do que o Sandesh faz, porque a maioria que provavelmente está aqui já sabe o que você faz. Mas quem é o Sandesh? Peguei você de saia Difícil justa responder a agora, hein? pergunta, né, pela gente mesmo, né, e, né, falar Agora eu te de si por dei. si mesmo, né, Agora eu fui até mar. é o desafio, né. Eu me vejo como, em primeiro lugar, né, honrando os ancestrais, já que hoje a gente está falando, essa live fala muito de constelação, de astrologia, então vamos honrar os ancestrais, então já me sinto assim, mais uma geração, né, de buscadores da minha família, né, então acho que uma das formas de me apresentar é como um buscador. Minha mãe sempre gostou muito de astrologia, de tarô, graças a ela, desde os 16 anos eu estou nessa caminhada com formações, informações e cursos. Hoje já passei dos 45, então, assim, oficialmente tem essa ideia de ser um buscador e de estar buscando, encontrando muitas coisas nessa jornada, me encontrando nessa jornada, encontrando ferramentas poderosas nessa jornada, né, de autoconhecimento para poder falar de si mesmo um pouquinho, tá, talvez, né? E então, acho que é isso. Acho que eu sou um buscador, acho que eu sou uma pessoa que tem instrumentos que ajudam as pessoas a se buscarem. E uma das formas que eu me vejo é isso, assim, um facilitador, né, com aquilo que eu fui encontrando no meu caminho, um facilitador para as pessoas também estarem alinhadas com os caminhos delas. Acho que essa é uma boa forma de me descrever. Oficialmente faço isso principalmente com astrologia e com tarô, né, mas principalmente com astrologia. E de vários anos para cá, desde que, né, recebi os seus convites para estar no Cabeça do Dragão como professor e como aluno, né, que também foi uma forma que eu quis Uhum, ocupar esse espaço e de me formar com essa ferramenta, uhum, ela faz parte, então, um pouquinho dessas possibilidades que eu tenho de estar olhando para as pessoas da minha frente e para mim mesmo, né, construindo essa ideia de estar mais perto de alcançar meu propósito, de alcançar meu sentido. Então, acho que uma forma de me descrever é essa, assim, um buscador que encontra ferramentas e que disponibiliza essas ferramentas em volta. Um jeito simples de falar isso, um astrólogo, um tarólogo. um jeito simples, né? É só tudo isso. E o Renan acabou de perguntar da origem do seu nome. Eu até sei, mas eu não vou tirar a graça de você contar, né? Que eu acho que isso realmente é uma coisa muito interessante. O que que te traz, o que que te trouxe esse nome Sandeste, né? Em 93, mas 92, 93, eu escrevi uma carta para o Osho, né, para a comunidade do Osho. Ele já tinha desencarnado, ele, né, saiu do corpo em 1990. Então, em 92, 93, eu escrevi uma carta para aquela comunidade, porque eu entendi, eu compreendi que o jeito dele de se tornar um mestre que deixa o discípulo livre, né, e responsável pelas suas próprias escolhas, era um tipo de maestria que eu queria. Alguém que me deixasse livre e responsável pelas minhas escolhas. Então, eu encontrei naquele momento, nos ensinamentos do Osho, um caminho que falava comigo, que falava com o meu coração, que falava com as minhas não coerências. Principalmente isso, que eu não precisasse ficar preso em algo que imutável, e que não crescesse, que não evoluísse, que não desenvolvesse, que tinha só uma ideia de certo ou errado. E o Osho traz esse campo de possibilidades. Então, Infinitas. de novo, né, bem filho da mãe aqui de novo, né, falando da minha mãe, ela também seguiu esse caminho e eu segui esse caminho pedindo um nome completamente novo para o Osho, e aí então, desde aquela época, 93, nasceu esse nome Sandesh. Sandesh é um nome indiano, e esse nome quer dizer mensageiro. Na época eu era muito novo e fiquei pensando se esse nome queria dizer que no futuro eu ia virar carteiro ou alguma coisa assim. Não virei carteiro, virei mensageiro de outras formas e de outras maneiras. É Mas um ele bom é um mensageiro. docinho, é um bom mensageiro. Sandesh é o nome de um docinho na Índia, um docinho que é usado como oferendas em altares, é um docinho mensageiro que leva nossos pedidos para os deuses e que traz as mensagens dos deuses.
Eu adoro trazer mensagem dos deuses para as pessoas, dos deuses. Na astrologia, o nome dos planetas são nomes de deuses greco-romanos, então contar para as pessoas o que que os deuses, o que que o maior, o que que o divino, o transcendente, o algo maior quer de cada um de nós. É parte desse mensageiro que eu sou, e esse nome, ele nasceu nessa história, né? E trazendo um tipo de desenho do meu caminho, né? É um docinho feito com ricota, pistache e açúcar. Ele é meio azedinho e meio doce, assim que nem cheesecake. E acho que é um jeito bom de viver a vida, né? Sendo meio agridoce, né? Meio azedo e meio doce. Acho que se a gente é docinho demais, dá uma abusada. Se a gente é azedinho demais, ninguém merece também, né? Então é legal ser meio doce, meio azedo. Então é um nome de um docinho, né? E ao mesmo tempo a palavra é mensageiro e nasceu na minha vida através do meu encontro com o Osho. Que lindo, que lindo. E você trouxe isso, o Sérgio que você era, se transformou em Sandés Ferrari. Isso. Quando eu pedi o nome, eu gostava muito do meu nome civil, né, Sérgio, e, e como Sérgio começa com S, eu gostava da letra S, do som do S, das várias associações que o S já tinha, e tem para mim. Então, eu fiz um combinado comigo mesmo. Eu, mentalmente, como se eu dissesse, né, mestre, se meu nome novo vier com S, eu vou assumir ele publicamente. Eu vou me tornar, eu vou Uau! incorporar esse nome novo, se vier com S. Então, assim, no alto da minha arrogância, dando condições para os mestres, né, se eu iria aceitar ou não, né? Que bom que a gente cresce, envelhece, evolui, desenvolve, né? Mas Agora naquela tá época mais era o que eu tinha novinho, para pelo dar. menos a gente tenta, né? Ok, né? Naquela época era o máximo da minha verdade fui calorosamente, amorosamente abençoado com um nome novo que Agraciado. começava com S e terminava com SH no final. Tinha vários S's no nome, multiplicou meus S's, que eu gostava tanto, né? Então fico muito feliz da compaixão dos seres maiores, do jeito que eles me olham com carinho, né? E mesmo do meu jeito de lidar com as coisas. E é isso, então, quando eu vi o nome novo vindo com S no começo e S no final, eu falei, ok, eu vou assumir. Nessa mesma época, eu tinha saído de Blumenau. Eu nasci no Rio de Janeiro, cresci em Blumenau e aí me mudei de primeiro para Joinville e depois para Florianópolis por causa de faculdades. Nessa mesma época, essas transições todas estavam acontecendo na minha vida e como eu estava chegando num lugar novo, com gente que nunca tinha me visto e não sabia do meu nome civil, eu comecei a me apresentar então como Sandesh e assumir esse nome. Acho que quem me chama pelo nome civil e não pelo meu nome espiritual, hoje em dia é só o gerente da minha conta do banco, talvez, né? Mas Talvez. mais ninguém. E oficialmente esse passou então a ser o meu nome espiritual e meu nome. As pessoas dizem, o nome de batismo. Esse é um nome de batismo, é um nome espiritual, né? Eu fui batizado também com essa energia. É o nome com quem eu assino, é o nome que está na minha carteira de identidade, inclusive, né? Hoje ele é o meu nome oficial mesmo. Ele me representa, ele conta de mim, né? Os números que ele traz, a energia que ele traz, é a energia que eu vivo, é a minha rotina é realmente o meu nome. E como em várias religiões isso é comum, né? Então, a gente sabe passagens bíblicas, por exemplo, que o próprio Jesus mudou o nome dos discípulos, que é comum que os reis mudem seus nomes, que os papas mudem seus nomes, né? Mesmo o Papa Francisco, a gente sabe que não é o Papa nome Francisco. civil dele, né? E todos os, né, em várias religiões, em várias culturas, em vários momentos da história da humanidade, isso é presente. No Oriente, até mais comum do que no Ocidente. Mas mesmo no Ocidente, nessa cultura religiosa cristã que é muito aclamada no Ocidente. Ah, e aí, dessa mesma forma, aconteceu para mim, então, esse nome. Então, Sandesh é o meu nome dos S's, né? Como eu trago essa verdade. E a forma de honrar meus ancestrais, então, eu juntei o Sandesh com o meu sobrenome civil. O sobrenome espiritual seria Dian Sandesh, né? O Dian é o sobrenome espiritual e o Sandesh é o nome. E no sobrenome civil, então, eu sou de família de descendência também italiana, entre outras coisas. E aí eu tenho um Ferrari no meu sobrenome, e aí então É só um foi Sandesh Ferrari. Ferrari, né? É só um Pra, Ferrari. é o meu Agora, jeito agora, de eu, tô- tentar ser agora eu fiz rapidão o com as link com coisas. o carro. Agora eu fiz o link com o carro. O Renan perguntava essa semana, mãe, como é que o Sandés trabalha tanto, né? Ele não para, né? Pois é, para conseguir uma live com o Sandés é
um presente, é um privilégio. Eu sou super privilegiada, porque é uma E agenda você considerável, lembra né? E É a você lembra Ferrari. também, né, Patrícia, que até meu próprio jeito de dar aula, né, é assim, é uma Ferrari, Uh, assim. Eu digo para as pessoas, inspira na sexta e vamos até o domingo, depois você expira, né? Porque, uau, é assim mesmo. uau, uau. Então, tem uma coisa que você comentou e que a gente está aqui também para te apresentar, né? Para a gente falar da formação da cabeça do dragão, mas também para dar uma pincelada nas coisas que você vai trazer. A gente colocou o tema astrologia kármica, né? Para que você pudesse dar uma live só, para não ter que fazer 4 lives. Mas uma coisa que eu gostaria que eu acho que é muito bacana, que você já mencionou, é esse link, né? Da mitologia grega, da mitologia com a astrologia, com essa história. Claro que a gente não vai mencionar, não vai contar a história mitológica agora de cada signo, né? De cada, mas é esse link, né? Que eu acho que é uma coisa muito interessante de ser falada, porque é de uma riqueza ímpar. É quando a pessoa começa a estudar isso, se encanta e é para o resto da vida, né? Então, como é que é isso, André? Porque um dos módulos que você dá é o módulo introdutório, né? E a gente vai falar dos signos, né? Como é que é isso? Dos signos, a gente vai falar dos planetas e que regem, né, esses signos. Como é que é esse link da mitologia com a astrologia? Hoje em dia, né, as pessoas, quando pensam em astrologia, elas pensam mais em signos mesmo, né? Uhum. Essa história dos 12 signos ficou muito comum. Depois da crise de 29, quando os Estados Unidos entrou numa contração muito grande e começou a criar essa ideia de fazer esses horóscopos de revistinha e coisa assim, então Uhum. multiplicou muito a ideia dos signos. Multiplicou muito. Mas E o povo a acha astrologia que é é, uma né? prática de uns 5.000 anos, né? É muito mais antiga do que o último século. E a astrologia ela tinha uma visão, e tem uma visão muito ahm, é, que valoriza muito mais até os planetas do que os signos. E ao longo da história da humanidade, a astrologia ela sempre teve presente e foi aparecendo nas várias culturas. Aparecia na Grécia, no Egito, na China, astrologia védica na Índia, astrologia dos astecas, do povo maia, astrologia dos inuits, do povo esquimó, né? Ela vai aparecendo em vários lugares diferentes e esses observatórios astronômicos, astrológicos, neolíticos de pedra vão aparecendo ao longo da história da humanidade. E cada um dos povos, seja ele africano, seja ele europeu, seja ele asiático, né, ou das Américas, cada um dos povos, quando foi desenvolvendo as suas astrologias, e então, primeira coisa para contar, faz parte das raízes planetárias da humanidade, né? Ao longo da história, a astrologia foi surgindo, né, em todas as culturas. Cada um dos povos, eles foram desenvolvendo, junto com a astrologia e com a sua própria cultura, também sua mitologia. O mais comum é que as pessoas associassem os planetas, né, as constelações, os signos, as casas, que a gente chama as áreas, o mundo à nossa volta, à atuação dos deuses e das deusas de várias culturas. É muito antigo o ato de ensinar contando histórias. Antigamente a gente contava uma história e tinha a moral da história. Moral da história é o que eu estou querendo ensinar quando eu conto uma história. E a astrologia ela foi ensinada muito antigamente, como vários outros ensinamentos foram, através de histórias, através das histórias dos deuses e das deusas de várias culturas. Então, um jeito tradicional, clássico, antigo, ancestral de aprender astrologia é aprender astrologia com mitologia, é aprender astrologia com a história dos deuses, é aprender astrologia com os comportamentos dos deuses, para entender uma Vênus, para entender uma Libra, para entender uma casa 7, para entender um Saturno, um Capricórnio, uma casa 10. É importante entender quem eram esses seres em cada cultura, né? Se o Júpiter é o deus dos raios na mitologia romana, esses raios vêm da onde dos gregos, os Zeus, e os raios que o Thor nórdico traz, e os raios da Yansan africana, e os raios do Tupã, né, dos Tupi-Guaranis, né, e tantos raios que o partam e que não partam, né, e que vão rolando nas várias culturas, em vários lugares, e todos eles nos contam desse Júpiter,
nos conta um pouquinho esse exagero, esse Indra cheio de raios da cultura hindu, desse exagero do Sagitário, desse além da casa 9. Então, assim, em várias culturas, as histórias, a gente vai entendendo e ouvindo, e é lúdico e é agradável ouvir as histórias dos deuses, a gente vai aprendendo sobre signos, sobre planetas, sobre as casas. Então, essa costura de histórias e mitologias com astrologia, eles nasceram juntos, eles nasceram trançados juntos, eles nasceram se desenvolvendo junto. O conhecimento da astrologia e o desenvolvimento da mitologia, né, das crenças, elas são muito antigas e elas são e é presente em todas as culturas. É um método que funciona, testado em várias línguas diferentes, em vários tempos diferentes da história da humanidade. É algo de uma riqueza fantástica e que vale a pena sempre a gente poder tocar dessa forma e olhar dessa maneira. Por exemplo, né, na mitologia hindu, a gente tem o que em outras astrologias a gente chama de cabeça do dragão, que é o nódulo lunar norte, né? Mas ele é chamado de a cabeça do dragão na mitologia hindu mesmo. Né? Em outros lugares a gente chama, né, de nódulo norte. Mas então, se a gente começa a estudar como é que funciona esse dragão, o que é a cabeça e a cauda, o corpo do dragão, a coluna dracônica, então, toda essa ideia. Os modos, né, os módulos que eu e a Andrea, né, de astrologia dentro da formação a gente dá, a gente intercala entre, eu começo com signos e casas e depois a Andrea entra com os planetas propriamente ditos, depois as relações entre os planetas eu volto para falar sobre elas, que são né, os aspectos. Aí há ciclos planetários que tem uma astrologia estática e uma outra astrologia que é dinâmica. A estática tem a ver com a data de nascimento da gente, aquilo que não muda, e a dinâmica tem a ver com os movimentos que continuam acontecendo no céu mesmo depois que a gente nasce. Então tem uma parte da astrologia que olha para aquilo que continua se movendo e uma parte da astrologia que olha para aquilo que para, como uma fotografia no instante do nosso nascimento. São duas astrologias coexistindo simultaneamente e é um volume de informação muito grande. Então, às vezes, lembrar dessas histórias é o jeito mais fácil, né, mais legal, mais rico, né, para poder absorver grandes volumes de informação do que ter que decorar uma lista de informação, né, sobre cada planeta, cada signo, cada casa, que aquilo se torna um absurdo de coisas. Então, se a gente pensa, por exemplo, uma Vênus se relacionando bem ou mal, né, com um Saturno ou um Júpiter, às vezes isso em astrologuês fica muito complicado, mas se eu conheço a história da Vênus, né, você veja assim, ela tá lá, é uma sedutora, com maquiagem, com cabelo, com roupas, né, e o Júpiter é um sedutor, né, já o Saturno é um pouco mais exigente, mais reclamão, mais uma autoridade, né, então dependendo de quem chegar no quarto dela e dependendo, se eu conheço a historinha de um e do outro, eu imagino os dois juntos, eu já imagino se a história vai dar liga ou se eles vão brigar ou discutir. E aí, quando eu levo essa informação para interpretar um mapa astrológico, quando eu lembro das historinhas, das mitologias, fica mais fácil para entender como aquilo vai acontecer dentro da pessoa. Se a pessoa vai ter energia que se harmonizam ou conflitos internos. E ajudar a lidar com essas harmonizações, encontrando potencial para elas, né, para onde elas vão, como usar isso, ou como harmonizar ou como trabalhar os conflitos internos, se for o caso, né? Ajudando a criar pontos em comuns, comunicações entre esses espaços internos, né? Desemaranhar, às vezes, alguma coisa que tenha meio atravancada, né? Mais ou menos essa ideia. Mas mitologias e astrologia também. E dando as possibilidades para o teu consulente ver as saídas dentro disso, né? Como ele pode lidar com essas energias, mais do que essa coisa formatadazinha e repetida e decorada, que não vai funcionar, né? Que se você dá essas possibilidades, o teu cliente começa a falar, olha, faz sentido isso, ou não faz sentido, mas daqui a um mês, um ano, ele fala, o que o Sandesh me disse faz todo sentido agora, né? E aí, dessa forma também que a gente vai se aproximando dessa ideia do propósito. Porque os deuses, cada um deles tem seus próprios propósitos. Né? Se a gente pega, por exemplo, o Hefestos, que é um deus que ele tem como propósito, através da tecnologia, através das engrenagens, das máquinas dele, construir coisas. Agora, ele tem o Hefestos é um deus ligado ao trabalho.
Agora, se, por exemplo, a gente tem Afrodite, que é uma deusa ligada ao amor, ou Deméter, Ceres, que é uma deusa ligada à família, e esses asteroides, esses planetas, esses signos que estão associados a essas mitologias, dependendo da cabeça do dragão de cada um, a gente compreende se aquela pessoa tem um propósito mais ligado à família, ou mais ligado ao trabalho, ou mais ligado ao amor, ou às amizades, ou ao caminho espiritual, ou à saúde. Então, também é através das histórias e das mitologias que a gente compreende o propósito das pessoas. E outra riqueza também das histórias e das mitologias é que a gente compreende qual é a estratégia melhor para alcançar o propósito. Porque às vezes tem alguns deuses que alcançaram o propósito brigando, outros deuses conversando, outros deuses beijando, outros deuses se afastando, outros deuses se aproximando. Então, alguns foram para uma caverna, alguns fizeram sacrifícios como Odin, né? Outros, né, criaram filhos e netos como o deus Ra da mitologia egípcia. Então, assim, dependendo de cada mitologia e de cada planeta, signo, casa que a gente está olhando, a gente também consegue encontrar para onde ir e como faz para chegar lá do melhor jeito. Aham, Porque aham, os vários momentos da história da humanidade já nos deixaram dicas, de novo, em formato de histórias, que são as uhum, mitologias. uhum, uhum. E Sam, na verdade, a gente falando da astrologia kármica, que você já começou a falar dos propósitos, do propósito, a astrologia, a cabeça do dragão, o nó do lunar norte, ou nó do norte, ou como cada um vai chamar, ou Ticum, como a Cabala chama, ou Rahu e Ketu, que a astrologia védica chama. Ah, como é que você vê isso? Que isso foi uma das coisas que eu falei, eu acho que é muito interessante das pessoas saberem. Porque, assim, a cabeça do dragão, ela não é sozinha o propósito de vida, como o signo não representa a pessoa só. Não é, é como você disse, os horóscopos apareceram e todo mundo virou, eu sou gêmeos, eu sou geminiana, e não é verdade, eu sou o mapa todo, eu sou tudo isso, como eu não sou só Patrícia, eu sou um universo, né? A mesma coisa, esses olhares, né? Que é a astrologia kármica. Tem essa astrologia ocidental que olha, sim, mas para a Cabala, o Ticum é algo muito importante e eles realmente consideram a cabeça do dragão, o Ticum, né, o nome que eles dão, como propósito, né, que é o que você veio fazer, e a astrologia védica. Como é que você vê os olhares dessas três? Que eu acho que é algo interessante. Até eu mesmo te ouvir, que é muito bom. Sempre muito bom te ouvir. Eu fico pensando, meu Deus, como cabe tanta informação, como cabe esse universo nessa mente. É verdade. Bem, eu acho que às vezes astrologias diferentes, culturas diferentes, tiveram um olhar diferente para o mesmo instrumento, né, que é a astrologia. Então, ou, né, para a vida das pessoas. Ahm, a astrologia, de um modo geral, hoje em dia, a astrologia mais contemporânea, ela olha bastante para o indivíduo, como se ele tivesse isolado de todo o resto, de todo o contexto. Aquele indivíduo, como ele pensa, age, sente, quais são os valores dele, como ele luta por aquilo que ele quer, como ele lida com os limites, como ele expande, onde ele é diferente, qual é a verdade dele, o que ele entende, o que ele não entende, qual é o inconsciente dele. Olham ele, o indivíduo, separado de todo o resto. Outras astrologias não fazem isso. A astrologia kármica, por exemplo, é uma astrologia que insere o indivíduo num contexto maior de tempo e de espaço, além desse aparente individualidade. Então, o indivíduo, ele existe, ok, somos indivíduos, somos individualidades, existimos, tá bom? Mas a gente é assim, por quê? E esse porquê tem duas direções. Um porquê lá na frente, o que que eu vou fazer com quem eu sou, e um porquê lá atrás. Se eu sou assim, isso deve ter tido uma origem. Então, o Uhum, porquê que eu sou assim, pensando no resultado que eu já sou, e no porquê que eu sou assim, pensando no que eu vou gerar de resultado. uhum, Então, já insere o indivíduo dentro de um contexto no tempo.
E esse contexto no tempo também no contexto do espaço. É muito comum que pessoas que trabalham com astrologia kármica acreditem em reencarnação. Outros não pensam nas vidas passadas da pessoa, mas pensam nas influências das vidas passadas, que são os próprios ancestrais daquela pessoa. Então, insere a pessoa no contexto familiar, em raízes da qual a pessoa está fazendo parte. Então, o olhar kármico, o olhar da astrologia kármica, é um olhar que insere a pessoa num contexto muito maior, no tempo e no espaço. E fala tanto das vidas passadas, fala de cenários de vidas passadas, de padrões de vidas passadas, de repetições de padrões de vidas passadas, como também fala da missão na vida atual, do sentido, do significado, do propósito maior, desse algo a ser realizado, né, na vida atual. Algumas culturas olham para esse propósito de um jeito bem focado, de novo, no indivíduo. O que esse espírito, nessa encarnação, veio fazer. Alguns olham para um lugar um pouco maior, diferente, nem certo nem errado, só diferente, um outro tamanho, que assim, esse espírito, para realizar uma missão na vida atual, ele recebeu um corpo, ele recebeu uma cultura, ele recebeu facilidades e dificuldades que desenvolveram suas próprias capacidades, e isso por causa do grupo familiar da qual ele faz parte. Então, né, dentro da sociedade, da tribo, digamos assim, não só familiar, porque às vezes tem gente que é parente e nem necessariamente é da família, e tem gente que é da família e nem parente é. Então, juntando essa ideia da tribo da qual eu faço parte, a astrologia kármica também compreende que a gente tem uma missão para com essa tribo. Essa tribo nos dá a vida e a cultura, e então e espera que eu insira algo nesse grupo tribal do qual eu faço parte. E, de um jeito maior ainda, se eu nasci nesse momento da história da humanidade e não outro, se eu fui escolhido não Jesus, não um Buda, não um Krishna, mas eu fui escolhido nesse momento, é porque o todo, a divindade, chame como quiser, compreende que eu sou a peça necessária com as minhas características e eu contribuo de alguma forma nesse momento. Então, há uma missão minha para o todo, há uma missão minha na tribo, né, da qual eu estou recebendo a vida e a cultura, e é uma missão minha em termos de desenvolvimento da minha individualidade como espírito reencarnando. Então, esse propósito, né, a gente pode encontrar de várias formas diferentes no mapa. Alguns vão dizer que, então, é a cabeça do dragão, outros vão dizer que é o Saturno, outros vão dizer que é a casa 10, o meio do céu, né, e assim por diante. Então, cada um deles está certo. Sol, que é o Vira-C, né? Isso, a combinação também. Cada um deles está olhando para esse propósito do seu ponto de vista, da sua ideia que seria o propósito. E há muitas formas de realmente de a gente de encontrar o propósito no mapa de uma pessoa, né? O dispositor do meio do céu, né? O dispositor do signo na qual o Saturno está inserido no mapa, ou o dispositor do cabeça do dragão, ou a gente ou no mapa dracônico, a gente alinha a cabeça do dragão com o ascendente e vê o signo que está passando pelo meio do céu. Há muitas técnicas dentro da astrologia do que pensar só de um jeito simples. Olha a cabeça do dragão e me responde. Esse jeito muito simplinho, né? A astrologia, ela é rica em camadas e complexidades. É uma baita de uma lasanha de conhecimentos, camadas e camadas e camadas. Né? Mas, oficialmente, eu acho que vários astrólogos e várias culturas diferentes têm sua ideia de propósito maior, e aí, baseado na sua ideia, vai encontrar a ferramenta ou o jeito no mapa astrológico de responder melhor para a sua pergunta de ideia de propósito. É comum que o cabeça do dragão represente o nosso propósito mais do espírito, do meu espírito reencarnatório, menos tribal e menos divinatório, digamos assim. A cabeça do dragão tá muito atrelada aos movimentos da Lua. E a Lua é algo muito íntimo, né? Saturno já tem um contexto um pouco mais tribal, mais social. Né? E o meio do céu no mapa astrológico de uma pessoa, o ponto mais alto no mapa astrológico de uma pessoa é um ponto muito perto da divindade, do Deus, do transcendente, do ponto mais alto. Ele literalmente é o ponto mais alto, é o meio do nosso céu. Né? Então, há muitos jeitos de olhar isso dentro do mapa astrológico, mas a cabeça do dragão ela tem uma conversa especial para com o espírito. A cabeça do dragão ela é tão espiritual que ela nem representa um ponto físico no céu.
Ela não Movimento. representa um corpo celeste, ela representa um ponto matemático onde a órbita da Lua intercepta, né, a órbita que a Terra faz em torno do Sol. Então, é uma relação entre Sol e Lua, é uma relação entre luzes e os reflexos dessas luzes. É um ponto mais de luzes e sombras e reflexos das luzes e das sombras do que um ponto na matéria. Se fosse um ponto na matéria, a gente conversa de um jeito material, sólido, líquido ou gasoso. Mas ela não é um ponto material, ela é um ponto, ela não é matéria, ela é energia, é luz. Então tem que ter um papo energético, um papo luminoso para conversar com ela. E ela nos mostra um propósito de luz e sombras e reflexos dessas luzes e sombras, e não um propósito material no sentido sólido, líquido e gasoso do que eu vou fazer com minha vida amorosa, ou minha vida financeira, ou minha vida de saúde, ou meus estudos, mas ela realmente mostra o ponto de luz que é o vetor, que cria movimento. Ela tem tudo a ver, a cabeça do dragão tem tudo a ver com movimento. Porque é o movimento da Lua em volta da Terra e o movimento da Terra em volta do Sol que criam esses pontos onde um movimento ascendente ou descendente ocorre. Então ela mostra o movimento do espírito, para onde o espírito se move e aonde esse movimento, qual é o vetor e aonde ele vai chegar. Né, com o movimento do espírito. Olhar para a cabeça do dragão é olhar para a energia em movimento. Né? E o propósito, para onde essa energia está indo, qual é a luz e a sombra que ela gera, e esse movimento, em que direção ele vai, que sentido ele tem, que significado ele tem. Está muito mais perto do conceito de vetor, como se fosse um sétimo ponto localizador, do que os seis primeiros. Ele não é, altura, nem largura, nem comprimento. Eu pego esses pontos num cubo, alturas, larguras e comprimentos, e localizo um ponto. E quando esse ponto ganha energia, ganha movimento, ganha direção, ganha propósito, esse sétimo, isso é a cabeça do dragão. Uhum. Ai, como é bom te escutar, Sabete. Ah! Como é bom te escutar. É muito bom. É muito bom, é muito bom. E Eu já eu. ouvi, inclusive, até, desculpa, eu já ouvi, inclusive, Sim. outros astrólogos, né, falando, porque a cabeça do dragão é ou não é, não, quem é, na verdade, é o Saturno, quem é o céu. Sim, sim, estão certos, né, dentro dos seus paradigmas e dos Cada um seus tem um olhar. conceitos de propósito, claro, né, se eu sou uma astrologia mais grega, ou mais hindu, ou mais egípcia, ou mais asteca, existem essas, dentro de cada cultura, o que aquela cultura dá valor. Né? Algumas culturas dão muito valor para a capacidade, ao que a gente chama de roda da fortuna, que é um outro tipo de propósito. Um propósito a ser alcançado bem na matéria, tem a ver com ascendente, né, os cálculos dela, então ela tem a ver muito com a matéria, e é um tipo de propósito também no mapa. A gente dá uma olhadinha para ela com certa amorosidade também na astrologia kármica, né? A roda da fortuna é um tipo de propósito também no mapa astrológico de uma pessoa, para uma cultura que valoriza muito ganhar dinheiro. E acho que isso também a gente se leva muito em consideração. Mas quando a cultura valoriza muito relacionamentos, né, e tem tantas palavras diferentes para falar sobre amor, ela olha o propósito de um jeito diferente. Quando a cultura dá muito valor para as asas mais do que para as raízes, ela também vai encontrar uma outra ideia de propósito para cada ser. Então, culturas diferentes têm ideias de propósito diferentes. A cabeça do dragão fala muito do espírito da gente. Eu acho que tem uma coisa importante a gente falar dentro do método Cabeça do Dragão, o que na verdade as pessoas chegam e falam assim, mas eu vou saber meu propósito, eu vou sair sabendo meu propósito. Eu falei, olha, isso é uma coisa que a tua alma veio fazer, né? É algo que a tua alma escolheu. Não é para saber, entender intelectualmente, não vai funcionar. Tem um lugar, um nível muito mais profundo, que você já sabe, né? Se você está aqui encarnado, você vai, você realmente já disse sim. Você já escolheu. Esse algo maior já te escolheu a trazer através desse pai e dessa mãe, dos quais você veio, né? Então, assim, e de alguma forma, sim, essa cauda do dragão vai trazer essas informações dessa ancestralidade, e o que de alguma forma a minha direção para a minha cabeça do dragão também serve a todo o meu sistema. Também traz para todo o meu sistema essa riqueza que é a minha parte, é o meu papel dentro do meu sistema familiar e da vida, né? Da vida como um todo. Né? É o que você disse há pouco.
algo maior desejou que a gente esteja aqui. Por exemplo, por que que nós estamos aqui no momento dessa pandemia? Né? Alguém me disse outro dia, nossa, mas você tem muita esperança, vai montar essa formação agora? Eu falei, mas se a gente não tiver esperança, a gente faz o quê? Né? A gente vai ficar vendo televisão pro resto da vida e vai ficar sentado? Não. Então, assim, tem um movimento que já... E uma energia que vem dos meus ancestrais que também me impulsiona, mas algo que eu, eu sinto como minha tarefa. Você sente como sua tarefa, o mensageiro. Né? De alguma forma, eu sou laçadora de mundos no calendário maia, né? Que é na astrologia maia. Né? E para mim é como a constelação fez todo sentido. Né? E conectar, então, esse mundo cósmico com esse mundo, esse campo familiar, essa coisa ancestral, porque essa ancestralidade é muito mais além do que desses humanos aos quais nós nascemos. Né? E isso a gente compreende nessas várias linhas, né? Nos vários caminhos que a gente percorreu. Né? Que assim, todos nós Eu também. viemos, temos uma origem além. Outro dia a Dani Rossi dizia, nós somos pó de estrelas. Né? Nós e nossos ancestrais, todos nós, somos dos mesmos elementos do cosmos. Né? Diga. Eu acho muito legal também que a cabeça do dragão, ela faz ela faz isso de um jeito muito que toca o coração da gente, né? Que não que sai um pouco da cabeça. A astrologia, ela é muito racional, né? Às vezes é um volume de informação muito grande. Como eu falei, muitas culturas, muitas histórias, né? 5.000 anos. Então, ela é muito rica de informação. E o método Cabeça do Dragão é uma das formas de estar fazendo muito dessa informação virar experiência, né? Muito dessa informação virar algo que também tem verdade de outros lugares dentro da gente, que não só a mente. Algo que a gente pode ser vivido, experimentado, experienciado, aprendido, movido, não só entendendo. Entender é parte para poder usar a ferramenta com qualidade. Mas ela usa essa compreensão e usa algo que vai além disso. Né? E essa combinação, eu acho que é algo muito bonito no método. E que é parte da poesia do método. Você falava, por exemplo, da astrologia maia, né? Na astrologia maia, eu sou o mano harmônico da onda encantada da estrela. Então você vê assim, já tem uma onda encantada da estrela. Então vamos falar das estrelas, né? Então falar dessas constelações, falar desse movimento. Então tem uma poesia quando a gente olha para a astrologia, tem uma poesia quando a gente olha para a mitologia, tem uma poesia quando a gente olha para a constelação. E quando a gente começa a juntar esses poetas e pede para eles fazerem uma ode, uma saga, né, uma linda história, que é a nossa história, a gente vai podendo constelar, vendo com o conhecimento da astrologia, vendo os movimentos, né, constelatórios, nesse conhecimento da astrologia, vendo esse Saturno se mover, né, esse Saturno indo lá, né, empurrar, beijar a Vênus, o Sol, né, a Lua cai no chão, o Marte corre para outro lado, né? Então, assim, aí a gente olha, apesar de tudo, a vida foi preservada, sim, para você, eu sigo para a vida, né? É assim, isso também, isso já passou, isso ficou no passado. E a gente vai falando essas frases e elas vão curando, e elas vão se movendo, e a gente olha, né, as revelações e os segredos, e vai dizendo sim para as revelações, e vai dizendo, olha, deixa o segredo guardado, não tem problema também, né? E vai movendo. Essa é uma poesia e é uma riqueza que realmente é nesse lugar com muitos níveis de consciência, né, que a gente está podendo viver. E que tempo a gente precisa de mais do que isso, do que agora em plena pandemia, né? Se só um nível de consciência racional fosse o suficiente, muito disso nem teria acontecido, ou todas as decisões teriam sido tomadas corretas. E a gente sabe que em muitos níveis não é isso que a gente assiste todos os dias pela TV. Então a gente precisa de coisas que são realmente num nível de consciência, numa primeira consciência, mas a gente tem coisas que precisam ser vividas e experimentadas com as vísceras, com o coração, né, com os movimentos e com às vezes com o silêncio e com a ausência total de movimento, como às vezes a única coisa que precisa é tudo ficar parado, olhando
sendo visto paradinho por 15, 20 minutos, meia hora, até que a gente possa dizer até aqui e terminou. Então, o que aconteceu? Nada. Nada é nada por meia hora e a gente viu. Isso é suficiente. E isso é o suficiente, às vezes, para resolver uma vida de um jeito que a gente Resolve jamais vai uma ser vida. capaz de compreender. E o método respeita isso, inclui isso, olha para isso, vive isso, se for o caso, também. Isso é de uma poesia incrível, né? E essa, para mim, é uma oportunidade de fazer parte de uma formação que está ajudando as pessoas a encher e a esvaziar de conhecimentos e experiências, assim, né? Nossa, Isso, é muito legal. exatamente. Isso foi A parte da minha gente experiência sendo aluno. Uhum. A gente enche de informação para soltar, né? O que o Hellinger dizia que a gente não aprende constelação em livro. Mas a gente precisa entender, senão a gente vai ficar atrapalhado, não sabe para onde está levando seu cliente como um constelador, né? Mas é isso, a gente traz todas as informações, muitas informações, para depois a pessoa ir soltando cada vez mais com, mas já internalizado com essas informações vivenciadas. Né? Que isso eu acho que é uma coisa importante falar, né? Que assim, durante a formação inteira a gente vai trabalhar junto, né? E a gente vai ter muito do que você traz de teoria, do que você já fazia isso, de trazer movimentos sistêmicos, mas a gente vai intensificar mais isso e fazer essa dança juntos, né, nos módulos que você dá, eu com os outros professores também, para ir trazendo já mais profundamente esses movimentos. E achei lindo você dizer isso, né? Assim, porque é verdade, a nossa vida, cada vida de cada um de nós, conta uma história, conta uma novela, constrói um filme, um bom filme, uma minissérie maravilhosa, né? E que, na verdade, a gente poder validar toda a nossa história é muito importante. Poder validar toda essa trajetória da nossa ancestralidade, toda a nossa a trajetória que nós mesmos estamos vivendo aqui agora, né? Inclusive nessa pandemia nós já somos sobreviventes há 1 ano e meio, né? Já somos sobreviventes, então a gente já está contando uma história, a gente presenciou muito da história e nesse momento que é um momento é um divisor de águas para a humanidade. É um momento muito sério, né? E que a gente é testemunha desse momento. Então, o quanto a gente pode dar o nosso melhor, porque todo o olhar da astrologia, todo o olhar do que você ensina, todo o olhar do método Cabeça do Dragão, é que a pessoa possa se apropriar da sua grandeza e realmente trazer o seu melhor para a vida. Que é isso que a vida quer de nós. Sim. Eu vejo essa pandemia como uma sacudida. Eu mesmo estava super acomodada nas minhas viagens, nos meus workshops, super feliz e contente. De repente fui tão sacudida que em 1 ano e meio virou método Cabeça do Dragão. Eu tive que, junto com vocês, que também são facilitadores, né, o grupo todo, a gente foi criando várias coisas. Né? Então, assim, inclusive as nossas frases, que a gente precisa trazer isso, de retomar isso, as nossas frases para cada casa, para cada signo, para cada planeta. Né? Isso foi de uma riqueza enorme. E a gente ainda vai trazer isso, oferecer para a vida isso, não ficar só entre nós. Né? Então, assim, colocar esses talentos a serviço da vida é muito importante. E o que a gente vai fazendo é liberar, contribuir para a pessoa dar passos, né? Óbvio que não vai resolver a vida de ninguém e não vai decidir a vida de ninguém, mas é de forma que a pessoa possa se liberar e dar os passos que ela pode diante, né? Nesse momento diante da vida, né? Eu vejo Então, isso é tão rico, né? O quanto essa pandemia, né, está ajudando a transformar e a mudar, né, as formas. Eu atualmente estou terminando, no final do ano vai terminar uma formação de 2 anos que eu estou dando de tarô, né? E para mim foi muito rico. Eu revi muito dos conceitos de tarôs antigo, refazendo vários cursos e fazendo novos cursos do jeito clássico, né? E simbólico, simbologista de aprender tarô. E muitas vezes eu queria criar experiências para os meus alunos e vejo que as frases constelatórias são ótimas. Eu associei frases constelatórias também
aos Qual que você arcanos acha? do tarô e levei isso para as formações de tarô. E as pessoas puderam Uhum. experimentar esse movimento também dentro da formação de tarô. E aí eu vejo assim o quanto esse momento da humanidade ele tem ajudado e provocado a fazer todas essas transformações. Porque há Aham. 2 anos atrás, eu sou um cara que adora o século XII, você sabe, eu dou aula de giz e quadro negro, né? Então eu sou desses ainda, né? De repente ter que pilotar nave espacial, né? Eu estava acostumado a andar a cavalo, agora ter que pilotar nave espacial, né? E ver programas para fazer essas plataformas de conversas e estúdios e iluminação e 3 câmeras, Babá. 2 internets, microfones e sei lá do quê. Então, e pilotar tudo isso de um jeito, né, correr atrás para dar conta de tudo isso. Claro, tem muitas perdas, muito dano, muita dor, muito sofrimento também nesse momento da história da humanidade. Mas também há muita riqueza que vem disso. Como Também. exatamente no período da peste, a cada 200 anos, por exemplo, a gente tem esse Plutão, 200 e tanto, 200, Plutão leva 240, 260, 200 anos para dar uma volta em torno do Sol. E vou arredondando para 200, é mais, é 240, mas vamos ficar com 200 só para dar uma arredondada. A cada 200 anos, o Plutão passa de novo em Capricórnio. E quando ele passa em Capricórnio, fica lá uns 10, 15, 20 anos, em torno de uns 15, ele sempre Capricórnio é a ordem social e Plutão ele fala de uma mudança na ordem social. Então, quando Plutão passa em Capricórnio, e isso acontece a cada 200 e tantos anos, por 15 anos ele chega e diz assim: gente, vamos mudar tudo como está Vamos, acontecendo? tá. Né? Vamos mudar tudo? Há 200 anos atrás teve independências em várias culturas, independências das próprias. A gente era das colônias, né, Das europeias, então as colônias. colônias inglesas, espanholas, portuguesas, e várias, né, as quedas dos E várias reinados, né, muitas, liberações de escravos também, em vários e liberação países. O dos Brasil estrados, foi e o que mais guilhotina demorou. também nos reis, Uhum. né, e tudo isso. Então, a gente teve, quando o Plutão passou em Capricórnio, ele disse, vamos mudar as regras sociais, e aí a cada 200 anos, 200 e tantos anos, ele passa lá em Capricórnio e diz, vamos mudar as regras sociais, e ele usa algo que ele pode, né. Nos últimos Aham. 2 anos, o Plutão passando em Capricórnio, né, ele usou a passagem de Marte em Capricórnio, de Júpiter e Saturno junto em Capricórnio, com a cabeça do dragão, Foi e, uma e aí festa. temos a pandemia, né? E o Plutão vai ficar em Capricórnio até 2023. Então a gente sabe que essa Uhum. pandemia, né, vai até 2023, quando ele vai passar para Aquário. E na verdade, em 2023 ele sai de Capricórnio, vai para Aquário, volta por causa do retrógrado para Capricórnio, depois sai Volta. totalmente em Aquário em 2024. Então 2023 tem essa libertação com uma rezinha e liberta mesmo, e de 2024 em diante acabou tudo. Mas o fato é que depois de Plutão passar em Capricórnio, quando ele vai para Aquário, as grandes transformações são na tecnologia. Então, 200 anos atrás, depois que a gente entrou nas trevas, que mudou a organização social, a gente teve um salto em termos de tecnologias e conhecimentos da história da humanidade e ciência na história da humanidade, né? E agora a gente vai passar por isso de novo com os 15, 20 anos do Plutão em Aquário, depois que ele passar em Capricórnio, um salto quântico com a nova ordem social, né? Quantas coisas ligadas a essa tecnologia. Para repetir tudo a cada ciclo, a cada 200 anos e assim por diante. Então a gente está num momento muito rico em que é para mudar a estrutura e a ordem, a organização, né, para alcançar resultados, seja num curso, ou seja, na sociedade inteira, né, porque a passagem por Plutão em Capricórnio, porque daqui a 2 anos, em 2023, a gente tem que mudar as tecnologias e os conhecimentos, eles vão ter que estar prontos para essa nova era. Então, A sim, gente está agora é o tendo até momento de estar dinheiro, fazendo isso. né? A gente está tendo até dinheiro virtual agora, né? Sim, sim. Que a gente vai usar Daqui a daqui a uns 2, 3 5 anos, anos. que a gente vai usar 2023, daqui a pouco. 2024, tá aí. Cartão de crédito vai ser fichinha, não é nada. Vai ser só. O nosso dinheiro vai estar em algum lugar que a gente não tem ideia, né? E a gente está vivendo uma Sim. vida meio dos Jetsons, né? Outro dia alguém postou algo assim. A gente está tendo a vida que os Jetsons tinham. A gente faz academia, faz yoga via online, aula online, conversa com a avó online, conversa com a tia online. Então, assim, a gente criou, eu falo assim, a gente criou lá quando a gente era criança, os Jetsons, projetamos e estamos vivendo exatamente isso. Mas falando sério, assim, o quanto realmente esse Plutão em Capricórnio traz. Eu estava pensando esses dias, porque tem umas configurações muito fortes agora, e do mesmo jeito que convida a essa transformação, convida a resistência também do status quo. Então você vê agora
o que está acontecendo, Israel bombardeando a faixa de Gaza de novo, e tudo sendo... Então, assim, o quanto a gente está vendo as reações dos governantes ainda, tá, nesse... tentando manter o último suspiro ainda na estrutura Mas é antiga. assim, mas é assim que a gente derruba portas, né? Quando a gente tem uma porta para derrubar, a gente bate. E aí depois a gente tem que dar uma ré e bate, e dá uma ré e bate, dá uma ré e bate, até conseguir desmontar um pêndulo, Uma né? hora. A gente precisa experimentar pequenas rezinhas e vai para frente, pequenas rezinhas e vai para frente. E isso é parte realmente do processo até a gente encontrar o centro e o equilíbrio, né? Então, nem tanto a um lado, nem tanto ao outro. De novo, voltando para a cabeça e cauda do dragão, né? Os planetas todos, eles ficam entre a cabeça e a cauda do dragão, que a gente chama dentro do dragão, o dragão engoliu todos eles, né? A cabeça e a cauda do dragão, nesse momento da história da humanidade, está passando por Gêmeo Sagitário, está nesse eixo. E é um eixo bem alinhado com o centro da nossa Via Láctea, né? E então, quando a gente tem essa cabeça do dragão e a cauda do dragão alinhados com esse eixo, quando a gente passa pelo Sol, depois que ele entra em Sagitário, passa pela cabeça do dragão, isso acontece mais ou menos em dezembro, né? Até o Sol passar por Gêmeos, isso acontece mais ou menos agora em maio. Aquele semestre, pertinho do Sol ainda fica sempre Vênus e Mercúrio, né? Andando junto. E quando os planetas mais lentos também estão lá dentro e nem conseguem sair direito, a gente fica lá dentro do dragão, normalmente de dezembro a maio. Isso de dezembro de 2019 a maio de 2020 foi o primeiro momento bem complicado, primeira onda do vírus. De dezembro de 2020 a maio de 2021, segunda onda. De dezembro de 2021 a maio de 2022, problemas. De dezembro de 2022 a maio de 2023, problemas, né? Então, assim, a gente tem 3 momentos, assim, nesse período agora, quando todos os planetas estiverem dentro do dragão, é como se o dragão tivesse engolido toda a humanidade e a gente está dentro desse suco gástrico, sendo digerido, sendo morto, transformado, e alguma coisa nasce disso, né? E o dragão, depois que a gente passa por todo o sistema digestivo, né, pela vida, pelas vísceras do dragão, né, sempre em maio tem uma oportunidade para a gente nascer. Porque lá no final, né, a gente não vai ser defecado pelo dragão. A gente vai receber. O dragão aqui é uma dragoa. E o dragão, né, ele dá a luz. Né? Ele sai pelo ventre dessa dragoa. E é para trazer a luz. Então, sempre em maio, todos os anos, a gente entra pela cabeça e pela boca do dragão, passa pelas vísceras, e quando chega no ventre do dragão, em maio, no mês das mães, no mês das noivas, na hora da maternidade, de maternar, no mês de Maria, essa dragoa dá a luz e dá vida. E a gente tem essa chance de experimentar um pouco a vida e essa luz até o dragão e essa dragoa engolir a gente de novo. E a gente vai para a noite escura da alma e a gente passa pelas vísceras da noite e volta para o dia, e volta para a noite e volta para o dia. E é isso que está acontecendo várias vezes, né? Ir para frente, retrocesso, ir para frente, retrocesso, ir para frente, porque a gente é engolido, digerido e ganha luz, engolido, digerido e ganha luz tantas vezes quanto for necessário, até que a gente consiga, de tantas mortes e renascimentos, né? Alguns só morte, outros conseguem fazer. A gente consegue realmente sair desse sarcófago, renascido, iniciado, né? Num outro nível, né, de nascimento depois de ter passado tantas vezes pelas vísceras do dragão. E isso está acontecendo desde 2019 com muita clareza. Na verdade, 2018, 2017 também já aconteceu. Desde a época da greve dos caminhoneiros, lá em 2017, a gente sabe que todos os planetas estão passando por dentro, né, do dragão inteiro, de dezembro a maio, todos os anos. E a gente, então, passa... resolveu, já passou, tá todo mundo vacinado, não tem mais nada, acabou toda a pandemia, depois morre todo mundo, depois nasceu todo mundo, depois morre todo mundo, depois nasceu todo mundo, morre todo mundo. E assim a gente vai, né, brincando de gangorra, tentando não ficar enjoado, né, nesse balanço, né, existencial entre luz e sombra, de a gente estar servindo de alimento. Como aqui na ilha de Florianópolis, a gente tem o dragão aqui em Florianópolis, ela também é uma dragoa, chama Bernunça. E a Bernunça, né, no folclore da ilha, ela come as pessoas, né? E ela come tudo, pessoas,
pão, biscoito, bolacha, né? Come a bernunça e ela come, digere e nasce outras bernunças, nasce vida dela. Ela transforma, ela é um elemento transformador e nasce. Então, passar por dentro do dragão, da cabeça ao ventre do dragão, da dragoa, né? É realmente ser transformado profundamente dentro das vísceras da divindade, né? Dentro dessa energia criadora, primeva, né? Que é essa energia maravilhosa, né? Do dragão nas nossas vidas. Querido, como é bom te ouvir. Eu podia passar a noite inteira te ouvindo. Eu normalmente peço para as pessoas trazerem ao final uma mensagem, mas eu acho que as tuas falas já foram pura mensagem. Eu acho que essa tua última fala, então, é pura mensagem, né? Da gente poder realmente viver esse ciclo. Que a gente está aqui, a nossa alma escolheu estar aqui. É viver com sabedoria, viver qual é o aprendizado mesmo desses ciclos que nós estamos sendo convidados, desse vírus que traz tanta luz, ao mesmo tempo que traz tanta morte, tanta dor, também traz tanta luz, tanto aprendizado, tanta riqueza para todos nós. Né? Isso foi eu tive o Covid e tive essa experiência no meio dele, quanto estava sendo iluminado mesmo, era uma riqueza o que eu estava vivendo. Eu podia, alguém me perguntou se tinha medo de morrer. Eu falei, eu não tive tempo de pensar, porque meu cansaço era tanto que eu não tive tempo de pensar nisso, só no momento, mas aí quando eu tive uma história que repetiria um padrão familiar, eu conversei com a minha avó, minha mãe e minha tia. Nessa conversa, então pude fazer diferente, né? Então, essa riqueza desse momento, que mesmo ao mesmo tempo que traz tanto desafio, traz tanto amor, tem tanta luz, tanto amor nesse momento, né? Então, acho que o grande aprendizado nesse momento é essa rendição, a esse sim a tudo isso que a gente está vivendo e poder, tudo que os mestres ensinaram sempre, viver a cada dia o seu dia, a cada momento o seu momento, né? Assim, é vivendo aqui agora mesmo, voltar para o nosso silêncio, voltar para esse mergulho, sentir as dores das perdas que cada um tem, e lidar com essa realidade aqui agora, né? Mas se você quiser trazer, eu estou dizendo assim, mas se você quiser trazer mais alguma coisa, deixar como mensagem, você já deixou várias, mas se você quiser trazer mais alguma coisa para a gente concluir, antes que eu... Acho que o principal é isso, né? Tentar minha mensagem para todo mundo e para mim mesmo, né? É tentar olhar para cada momento, para cada coisa que tiver nesse momento, e tanto quanto a gente conseguir dar conta, tentar incluir, né? Eu aprendi com as constelações que inclusão não cria problema, cria solução. Que sim não cria problema, cria solução, né? Sim para si mesmo, sim para as próprias necessidades, sim para o que está em volta, sim do jeito que é, né? Então um profundo sim, uma profunda aceitação, né? De todos os nossos ganhos, de todas as nossas perdas, sim. Né, sim, acho que isso é o principal. Existe um plano maior, um projeto maior, uns ritmos dos astros maiores, né? Existe um projeto muito maior e a gente faz parte, é incluído, e para isso tudo, do jeito que é, independente do meu grau de conforto com isso, sim. Acho que isso é, para De mim, é o que conforto ou mais alinha. desconforto, né? De conforto ou desconforto, né? É isso, é o que temos nesse momento e é um presente, né? É um presente de crescimento, é um convite à evolução da nossa alma mesmo. A gente não está aqui à toa, né? Querido, muito grata por esse bate-papo maravilhoso. Muito, muito grata. É uma delícia te ter junto, é um privilégio te ter junto. E muito grata a todos que estiveram conosco, né? E serão bem-vindos se desejarem participar da formação e dos workshops, que é o único pré-requisito para a formação. Bom, querido, beijo, boa noite a Grato. todos. Um beijo para todo mundo. Tchau, E se tchau. cuidem. Se cuidem, você também se cuida.